Cumprimento os meus irmãos em Cristo Jesus. São todos bem-vindos ao estudo da lição número 2, de Jerusalém a Babilônia. Antes de começarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos mais uma vez para te adorar, para implorar a presença do Espírito Santo comigo e os meus irmãos. Derrama sobre nós esta bênção, Pai. Ilumina nossa mente neste momento ao abrirmos a tua palavra para estudarmos as profecias de Daniel. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O primeiro capítulo de Daniel está falando sobre duas cidades, Jerusalém e Babilônia. São dois povos, duas cidades, dois sistemas de adoração. Daniel é um profeta reconhecido pelo Novo Testamento. O próprio Jesus mencionou Daniel em Mateus capítulo 24, verso 15. Nabucodonosor também é um personagem muito conhecido da história, mencionado milhares de vezes em tabletes, em tijolos encontrados nas escavações feitas em Babilônia. A presença de Nabucodonosor na Palestina em 605 a.C. é confirmada pela narrativa feita pelo historiador Berosus, que viveu entre o ano 300 e 250 a.C. Berosus é citado também nos escritos do historiador Flávio Joséfos. O livro de Daniel é a história de duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Uma representa o governo e a justiça e a outra representa o governo da maldade. Uma revela o mistério da piedade e a outra revela o mistério da iniquidade. Assim, as histórias e as profecias do livro de Daniel ilustram o grande conflito entre o bem e o mal. Daniel fez um paralelo entre o santuário de Deus em Jerusalém e o santuário erguido em adoração a Satanás em Babilônia. O santuário de Deus estava em decadência aparente e o santuário de Satanás em ascendência. Jerusalém era o centro de adoração ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Babilônia era o centro da adoração a Satanás. Em Isaías, capítulo 14, versos 4 a 26, a palavra de Deus revela que, após o dilúvio, o trono de Satanás foi estabelecido em Babilônia. Babilônia era o centro de adoração ao sol. Estudiosos e autoridades em mitologia e arqueologia reconhecem que foi em Babilônia que todo o sistema de idolatria se originou e que todos os deuses, assírios, egípcios, hindus, gregos, romanos, mexicanos, babilônios, foram derivados da astrologia. Quando nós iniciamos a leitura do capítulo 1 de Daniel, percebemos que a aparente vitória foi de Satanás, foi de Babilônia. Mas a vitória final sempre é e sempre será de Jesus e do seu povo. Ao permitir que o seu povo fosse levado como cativo para a Babilônia, Deus tinha dois propósitos. Primeiro, o arrependimento de Judá. E o segundo, a propagação da verdade para o mundo inteiro. Na parte de domingo, a soberania de Deus. Quando você abre a Bíblia, em Daniel capítulo 1, você percebe que a soberania de Deus se destaca. Leia, portanto, o capítulo 1, verso 1. Aqui lemos: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. À primeira vista, alguém pode pensar que a vitória de Babilônia sobre Jerusalém foi porque o exército de Babilônia era mais poderoso. Mas, queridos, o verso 2 diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. Foi Deus que entregou o seu próprio povo como cativo para a Babilônia. Ou seja, a soberania de Deus pode ser vista mesmo quando o seu povo é feito cativo. Não foi o exército de Babilônia que, usando a sua força, o seu poder, conquistou Jerusalém. Não. Foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Babilônia. Deus já havia anunciado que se o seu povo fosse fiel, ele os livraria. Mas se eles abandonassem os caminhos de Deus,
ele, Deus, os entregaria na mão dos seus inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu. O verso 2 diz que o rei de Babilônia levou para a Babilônia os vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor levou para a Babilônia os vasos sagrados, 5.469 objetos, e os levou para a casa do seu Deus, o Deus Marduk, lá em Babilônia. Nabucodonosor estava convicto de que o seu Deus era superior ao Deus de Jerusalém. Mas o final da história mostra que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o Deus do universo, o soberano, a fonte da verdadeira sabedoria e da saúde. O próprio rei Nabucodonosor tornou-se um adorador do Deus de Israel. Houve a conversão de Nabucodonosor, relatada em Daniel capítulo 4 e os versos 34 a 37. O povo de Deus foi levado para a Babilônia fazendo uma longa jornada de 1.500 quilômetros. Fazendo o cálculo de 25 quilômetros por dia, eles levaram cerca de 2 meses para ir de Jerusalém para a Babilônia. A primeira leva de cativos foi no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor levou 3.023 cativos de Judá para a Babilônia. A segunda leva de cativos foi no ano 597, quando foram levados 830 cativos para a Babilônia. E a terceira leva foi no ano 586, quando foram levados 745 cativos para a Babilônia. Somente no ano 586 foi que o templo foi destruído. Na parte de segunda-feira, fé sob pressão. Agora eu convido você para ler Daniel capítulo 1, versos 3 até o verso 7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, ou seja, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim destes 3 anos pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Entre os cativos de Judá estavam então esses 4 jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram de uma linhagem real, diz aqui no verso 3. Eles eram instruídos e versados no conhecimento de Deus. Daniel e os seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas das suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. O rei Nabucodonosor determinou que estes jovens fossem instruídos por 3 anos. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O verso 3 menciona: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aquele que estava cuidando dos 4 jovens era o chefe dos eunucos. Daniel e os seus companheiros foram colocados na casa dos eunucos. Tudo indica, queridos, que na vida de Daniel e os seus companheiros se cumpriu a profecia que está lá em Isaías capítulo 39. Na profecia de Isaías 39, e os versos 6 e 7 menciona, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 39 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Esta profecia feita no tempo de Isaías, no tempo do rei Ezequias,
ela se cumpriu na vida de Daniel e os seus companheiros, que tudo indica que foram feitos eunucos na corte de Babilônia. Entre os israelitas, os nomes dos filhos não eram escolhidos aleatoriamente. Os pais hebreus, eles atribuíam significado aos nomes dados aos seus filhos. Frequentemente, representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos nos filhos. O nome, então, era um símbolo do caráter. Jacó, por exemplo, na Bíblia, significa enganador. E ele era enganador. Quando Jacó venceu o pecado e foi transformado por Deus, Deus também lhe mudou o nome. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e saíste vencedor. Queridos, Deus, quando muda o caráter, Deus muda também o nome. Isto ele fez com Jacó, isto ele fez também com Abrão, que passou a ser chamado Abraão, pai de uma grande multidão. Queridos, também Nabucodonosor queria mudar o caráter dos jovens hebreus. Por isso mudou-lhes o nome. Nabucodonosor, ao dar nomes idólatras para estes jovens, queria colocá-los em íntima associação com os deuses de Babilônia, para que fossem influenciados pela sedutora cultura e ritual do culto pagão. O rei esperava convencer estes jovens a renunciar à religião de Jerusalém, adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, para que se tornassem adoradores dos deuses de Babilônia. Veja o significado dos nomes. Daniel significa Deus é o meu juiz. Porém, deram-lhe o nome de Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Bel era o deus Sol de Babilônia. Portanto, deram a Daniel um nome que honrava o Deus de Babilônia. Ananias significava Jeová é gracioso. Mas trocaram-lhe o nome para Sadraque. E Sadraque quer dizer respeito ao Deus Acu. Misael significa aquele que pertence a Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que está relacionado ao Deus Marduque. Azarias significa Jeová me ajuda. E deram-lhe o nome de Abednego, que significa servo do Deus Nabu. Nós, pais cristãos, deveríamos ter mais cuidado quando damos ou escolhemos nomes para os nossos filhos. Por quê? Os nomes, biblicamente, têm muito a ver com o caráter. Além de mudar os nomes, o rei também prescreveu que aqueles jovens deveriam comer da mesa do rei, da comida do rei, beber do vinho do rei. Isto significava completa lealdade ao rei e refletia a dependência do rei. A cidade de Babilônia também se mantinha como uma expressão monumental da realização humana. A beleza arquitetônica dos templos babilônicos, os jardins suspensos e o rio Eufrates serpenteando aquela cidade transmitia uma imagem de poder e de glória insuperáveis. Tudo isso era uma tentação para os jovens hebreus, uma maneira de influenciá-los a aceitarem a religião de Babilônia, o Deus de Babilônia, como superior ao Deus de Jerusalém. Por uma simples decisão, Daniel e os seus companheiros poderiam deixar de ser escravos e se tornariam oficiais do rei. Porém, eles teriam que abandonar o Deus de Israel. Eles foram ensinados desde a infância de que, em tudo quanto fizermos, seja no andar, no correr, no brincar, no comer, no beber ou no vestir, nós deveremos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Este era o princípio. E agora, queridos, eles estavam sendo tentados a fazer tudo isso para honrar os deuses de Babilônia. Mas existia na mente deles o princípio do Deus de Israel. E este princípio está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Aqui nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este era o princípio que estava na mente de Daniel e dos seus companheiros. Louvar a Deus em tudo, no comer, no beber, no vestir, em tudo quanto fizermos. Existe um objetivo, um propósito. Nossa vida neste mundo, queridos, é uma vida com propósito. Honrar e glorificar o Deus que nos criou. Honrar e glorificar o Deus que nos salvou. Nosso Pai Celestial. Nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Aleluia. Na parte de terça-feira, firme decisão. Há pessoas que têm dificuldades para fazer decisão.
Há pessoas que preferem ficar em cima do muro. Uma vez me contaram a história de um cristão que sonhou. E no sonho ele estava andando em cima de um muro. De um lado estavam os cristãos, os membros da igreja, e de outro lado estavam os ímpios. E então, ao andar sobre o muro, ele ouvia este lado dos cristãos chamarem o seu nome, dizendo: venha para o nosso lado, pula para o nosso lado. E ele percebia que do outro lado, o lado dos ímpios, ninguém o chamava, ninguém gritava pelo seu nome. E depois de um tempo, ele se encontrou com Satanás, e ele então perguntou a Satanás: por que as pessoas deste lado, dos cristãos, estão me chamando para pular e ficar do lado deles? E do lado seu, aqui do lado dos ímpios, ninguém me chama, ninguém me convida. Por que isso? E Satanás disse: companheiro, o muro é meu. Todo aquele que está em cima do muro, ele já é meu. Nós temos que aprender a fazer decisões. A história de Daniel e os seus companheiros, ela nos ensina a decidir. Certo ou errado, mas decida. Pior do que decidir errado é não decidir. Nós precisamos desenvolver o hábito de tomar decisões. Se tomarmos uma decisão errada, voltamos atrás, pedimos perdão e então decidimos pelo certo. Eu convido você para que leia comigo Daniel capítulo 1, vamos ler o verso 8 em diante. Daniel capítulo 1 e os versos 8 em diante. Aqui nós lemos: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Uma decisão difícil que poderia lhe custar a vida. A decisão de não comer da comida do rei. Queridos, vocês já pensaram o que poderia significar isso? Uma ofensa ao rei. Como um escravo, como um cativo, ousa dizer que não vai comer da minha comida, da minha mesa, para não se contaminar. Isso poderia ser realmente uma ofensa ao rei que resultaria na morte deles. Mas Daniel e os seus companheiros não pensaram duas vezes. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, como é fácil condescender? Como é fácil fazer concessões? Quando você está no meio de um grupo, numa festa, e as pessoas bebem aquilo que nós não deveríamos beber, ou comem aquilo que nós não deveríamos comer, porque nós conhecemos a palavra de Deus que proíbe a bebida alcoólica, e conhecemos a palavra de Deus que proíbe alimentos imundos, e nós precisamos aprender a dizer não. E o verso 9 diz: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus fez a obra. Quando eles tomaram a decisão de não se contaminar, Deus tomou a responsabilidade de abrir o caminho, abrir a porta. Por isso ele tocou no coração do chefe dos eunucos, diz aqui: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isto foi obra de Deus. E o verso 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel foi muito corajoso. Ele pediu 10 dias de prova, de teste. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. A palavra aqui, legumes a comer, é a palavra zeroim. É a mesma palavra hebraica que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. Abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Aqui nós lemos: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. A mesma palavra, zeroim, está lá em Gênesis 1, 29, e aqui em Daniel capítulo 1, verso 12. Se refere à dieta original que Deus deu para o ser humano.
queridos, a melhor dieta alimentar é aquela prescrita por Deus. Os alimentos oferecidos na mesa do rei provavelmente incluíam alimentos imundos, proibidos pela palavra de Deus. E Daniel e os seus companheiros assentaram no coração a decisão: não vamos comer nada que transgrida o princípio estabelecido na palavra de Deus. Entre os alimentos colocados diante do rei, havia carne de porco e de outros animais que haviam sido declarados impróprios na palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 11, e o verso 3 a 47, menciona as carnes limpas e as carnes imundas. Outro ponto, queridos, mesmo as carnes limpas colocadas na mesa do rei, provavelmente não foram mortos aqueles animais da forma como Deus ordena que sejam mortos, para que não fique nem 1 grama de sangue, nem de gordura na carne. O povo de Deus não somente não comia carne de porco e de outros animais imundos, como também o povo de Deus, segundo a palavra de Deus diz, eles ao comerem da carne dos animais limpos, Deus exigia que não comessem nem 1 grama de sangue e nem gordura. Por isso hoje ainda os judeus comem a carne sem gordura e sem sangue, chamada kosher. Se você for no mercado e pedir pela carne que os judeus comem, você vai encontrar este nome, kosher, que significa nada de gordura e nada de sangue. O que é que nós aprendemos aqui da lição destes jovens hebreus? Nós não podemos permitir que a situação determine a nossa conduta. Não permita que a situação, as circunstâncias determinem a sua conduta. Os que vivemos agora no tempo do fim, sofreremos pressão para nos conformarmos aos padrões do mundo. Mas Deus espera ver nos seus filhos a mesma lealdade de Daniel. Nós devemos ficar ao lado do que é correto, porque é correto. Nós lemos no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 419, nós lemos: na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e de animais. Bebida abundantemente, a água ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. E ainda no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 81, nós lemos: cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. E no mesmo livro, na página 380, nós lemos: verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 380. Na parte de quarta-feira, imaculado e sábio. O princípio ensinado por Jesus é o único que pode nos manter imaculados e sábios. Qual é este princípio? Negar-se a si mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e vamos ver os versos 24 a 26. Mateus capítulo 16 e os versos 24, aqui nós lemos: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Queridos, Jesus Cristo está falando sobre renúncia, autorrenúncia, negar-se a si mesmo, aprender a dizer não para nós mesmos, não fazer aquilo que nós gostamos, não comer ou beber aquilo que nos agrada o paladar, mas fazermos a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai é o princípio número 1. Foi assim na vida de Jesus e deve ser assim na nossa vida. Jesus disse: eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você e eu fomos enviados a esta terra. Nós nascemos aqui com um propósito: honrar e glorificar o nosso Pai Celestial. Nós queremos fazer a vontade dele. Nós perguntamos para ele o que devemos comer, o que devemos beber, como agir numa situação como esta. Queridos, Jesus Cristo nos ensina a autonegação. Deus honrou a lealdade daqueles jovens hebreus, porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Quando nós arriscamos a nossa vida
para honrar e exaltar os princípios da palavra de Deus, Deus também honra a sua promessa. É Deus quem dá conhecimento, é Deus quem dá inteligência, é Deus que aumenta o nosso poder intelectual. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aqueles que me honram, eu honrarei. O próprio Jesus Cristo cresceu numa cidade ímpia chamada Nazaré, proverbial pela impiedade dos seus habitantes. Por isso, quando disseram que Jesus Cristo tinha vindo de Nazaré, eles perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus Cristo cresceu como sendo um lírio no meio de uma lama. Em Daniel capítulo 1 e o verso 4, diz que Nabucodonosor queria para sua corte jovens que não tivessem nenhum defeito e que tivessem boa aparência. Também, queridos, os animais que eram oferecidos como sacrifício ao Deus de Israel deveriam ser animais sem defeito e sem mácula. Assim também você e eu deveremos prestar a Deus uma obediência perfeita em nome de Jesus Cristo. Cuidarmos do nosso corpo para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, o mais perfeito possível, o mais belo possível, o mais saudável possível. Por isso existe a reforma da saúde, as leis da saúde. E Deus, o mesmo Deus que escreveu a lei dos 10 mandamentos, ele também escreveu as leis da saúde. E nós devemos abraçar a verdade como um todo. Não podemos abraçar um pedaço da verdade. Queridos, a verdade vem como um pacote completo. Nunca poderemos crescer na santificação se rejeitarmos e abandonarmos os princípios da reforma da saúde, fazendo com que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Portanto, eu deixo com você o princípio de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, a prova final. Daniel capítulo 1, verso 2 mostra que Deus é soberano mesmo quando permitiu a vitória de Babilônia sobre Jerusalém. Vemos também em Daniel capítulo 1, verso 9, foi Deus que fez com que aquele chefe concordasse em servir para Daniel e os seus companheiros legumes e água. E também em Daniel 1, verso 17, diz que foi Deus que deu para aqueles 4 jovens mais conhecimento, mais sabedoria e mais inteligência. Vocês estão percebendo que sempre é Deus que faz as coisas? Nós só precisamos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Quando nós nos submetemos a Deus, quando negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus, Ele assume a responsabilidade de nos dar conhecimento, sabedoria, inteligência e de prover todas as nossas necessidades. No final de 3 anos, veio a prova final. Leia então capítulo 1 de Daniel e o verso 18 em diante. E ao fim dos dias, ou seja, no fim dos 3 anos, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Depois de 3 anos, estudando na Universidade de Babilônia, os 4 jovens hebreus foram levados diante do rei para a prova final. Eles não eram apenas mais saudáveis do que os outros, mas eles eram mais inteligentes, tinham mais conhecimento e mais sabedoria, porque Deus lhes concedera esta bênção. Tudo vinha de Deus. A fonte de toda boa dádiva é Deus. Tudo que temos, queridos, tudo que somos, vem das mãos de Deus. Que exemplo poderoso do que o Senhor pode fazer por aqueles que confiam nele. Não deveremos temer o poder opressor da mídia, não aceitar a pressão dos governos e de outras instituições que ameaçam destruir nossa identidade como filhos de Deus. Nós precisamos entender que o cérebro e os nervos se relacionam com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Isso está no livro Conselhos sobre Saúde, na página 134. E no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 59,
Diz assim: a força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado neste ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás, vencendo o poder do apetite, que é o mais difícil de vencer, porque foi no apetite que Adão e Eva pecaram. Foi vencendo o apetite que Jesus Cristo iniciou a nossa redenção. Lá no deserto da tentação, Jesus Cristo iniciou o seu ministério depois do batismo. Ele iniciou o ministério com 40 dias de jejum. E a primeira tentação de Satanás, depois dos 40 dias, foi: transforma estas pedras em pães. Apelou para o apetite, e Jesus estava com muita fome. Mas Jesus Cristo venceu o apetite. Deus quer dar a vitória para você sobre o apetite. E se nós tivermos a vitória sobre o poder do apetite, nós também teremos a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Conselho sobre o regime alimentar, página 59. Não teria existido a história linda e maravilhosa, empolgante de Daniel e os seus companheiros se não existisse a obediência às leis da temperança. Os filhos da luz não podem comer e beber como os filhos das trevas. Existe um contraste marcante entre os alimentos do Jardim do Éden e o fast food. O capítulo 1 de Daniel começou com uma aparente vitória de Satanás e uma aparente derrota para o povo de Deus. Mas, queridos, era somente uma aparente derrota. Em apenas 3 anos, ficou provado de que a vitória não era de Satanás. A vitória é de Deus, é de Jesus Cristo, é do Santo de Israel. Por quê? No final de 3 anos, os 4 jovens hebreus foram achados 10 vezes mais sábios, mais instruídos e mais cultos do que todos os sábios de Babilônia. Queridos, existem aparentes vitórias e aparentes fracassos. Eu li a história de Rick. Rick era um jovem que apreciava assistir e contemplar o voo das águias. Um dia, sentado numa rocha, ele observava o voo de uma águia. De repente, a águia mergulhou no matagal e, quando ela levantou o voo, levava nas suas garras uma presa. Rick continuou observando a águia e percebeu que ela foi subindo, mas de repente, ela começou a descer e descer até cair abruptamente. A curiosidade de Rick fez com que ele corresse para aquele local onde a águia tinha caído. Quando chegou, ele viu a tragédia. Aquela poderosa águia tinha pego como presa um furão, um dos mais terríveis roedores das montanhas. E enquanto ela carregava aquele furão nas suas garras e subia bem alto com ele, aquele furão foi roendo a barriga da águia ao ponto de tirar-lhe os intestinos. A vitória pode significar derrota. A destruição de Jerusalém e a prisão dos mais formosos e lindos jovens hebreus significou para Satanás uma vitória. Mas era uma vitória de fato? Não. A vitória final veio 3 anos depois, quando Deus foi honrado na vida daqueles 4 jovens. E Deus foi honrado no reino de Babilônia. E o próprio rei Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Louvado seja Deus! Mais uma vez ficou demonstrado que Deus não conhece fracasso permanente. Para os que vivem agora no tempo do fim, você e eu, todos nós estamos num conflito entre o bem e o mal. E esse conflito vai se intensificando à medida que o fim se aproxima. Todos os que permanecerem leais a Deus serão vitoriosos sobre Babilônia. Não beberão do vinho de Babilônia e não se deixarão atrair pelos seus encantos. Podemos ser sim pressionados, podemos ser sim ameaçados, mas não seremos derrotados, porque em Jesus Cristo há vitória. A vitória final pertence a Jesus. Nós somos os adoradores do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que Deus derrame sobre você as bênçãos. Que em Jesus Cristo você seja vitorioso. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.